a nossa aula, né? Acho que a maioria dos nossos companheirinhos já chegou, falta a Ana Cláudia, a Edna. A Edna acabou de entrar, ótimo. Seja bem-vinda, Edna. A Jéssica. A Jéssica, a Silvia deve estar chegando também. Então, nós vamos. A Sara está aí? A Sara deve estar chegando também, né? Vou esperar mais um minutinho. A Sara não mandou nenhum recadinho, não. A Sara, eu vi que ela entrou, mas depois acho que caiu, ou ela saiu, não sei. Deve Ela estar, estava aí. está tentando entrar novamente. Então, nós vamos iniciando a nossa aula, né? E assim dá tempo de nós fazermos as leituras, fazer os comentários. E nós vamos, então, serenando os nossos pensamentos, acalmando as nossos coraçõezinhos, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos novamente reunidos em nome de Jesus, para juntos estudarmos, entendermos um pouco mais das leis divinas, que estamos todos sob essas leis que nos orientam, nos informam, nos educam, para que nós possamos mais conscientes, mais informados, transformarmos essas informações em comportamentos mais equilibrados, trabalhando assim no nosso processo evolutivo, mais conscientes e felizes. Vamos agradecendo a Deus pela bênção de estarmos todos, graças a Deus, com saúde, reunidos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, envolvendo já os companheiros que estão por chegar, que eles também possam chegar tranquilos, serenos, nesse ambiente fraterno. E felizes nós vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou, rogando que essa prece possa chegar até Deus, nosso Pai, e retornar em bênçãos a todos nós, a todos os lares, a todos os nossos irmãos em humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e auxilia-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos, então, entoando o nosso hino, Aprendizes do Evangelho. Vamos ver se ele entra. Ótimo. Vocês estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. No Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir.
dá-nos força para sermos luz do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Todos ouviram? Deu para ouvir direitinho? Ouvimos sim. Ótimo. Deu sim. Ana Cláudia, seja bem-vinda, Ana. A Sara, seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, nós Boa vamos noite. começar a leitura. É o José Carlos que vai ler o sinal verde. A lição é de número 35. Boa noite. Obrigada. Posso começar a fazer a leitura? Todos já estamos com a lição aí aberta? Vamos lá? Vamos lá. Pode, Zé. A lição é a 35, Indagações do Cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomode presentemente, no entanto, será que nós temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Bom, essa lição completa aqui é sempre o puxãozinho de orelha, né? Na verdade, todo o sinal verde, ela nos remete ao que devemos fazer e o que estamos fazendo. E eu gostaria de colocar aqui na pergunta, se estamos positivamente ao lado do bem, o que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Bom, eu como ainda sou um jovenzinho, né, na espiritualidade, estamos aprendendo, né, de uma maneira bem mais clara, né, tudo que já foi falado, porque já foi comentado aqui no primeiro ano, a maioria não nasceu no berço espírita. Então, sempre há, não digo nenhuma controvérsia, né, mas será que é, será que não é? Muitos, por falta do conhecimento, ainda continuam sem acreditar na verdadeira missão que Jesus veio, que é pregar o amor,
a caridade, e na época nem ele foi aceito entre os seus. Então, com a doutrina espírita e tudo que vem passado para nós através dos livros, no meu caso, está fazendo muito bem. Tenho muito ainda que aprender. Digamos que eu estou no primeiro degrau dessa escadaria infinita, mas pretendo chegar lá no último degrau. Não sei quanto tempo eu vou passar até chegar lá. Mas, no caso a essa pergunta, eu vejo muito no caso de nós espíritas, né? Que já temos a consciência de como devem ser feitas as coisas e como devemos conduzi-las, por que estamos esperando para ajudar aquele que precisa? Sendo que, na verdade, nós vamos estar ajudando nós mesmos, em primeiro lugar. Bom, Então, é isso. estamos todos nessa grande escada, né? Na verdade, estamos todos necessitando de aprender muito, todos. Aqueles que estamos aqui no planeta Terra, nesse ciclo de expiação e provas, num processo de transição para a regeneração, estamos todos nesse mesmo ponto de evolução, no esforço de aprender a fazer a maior quantidade de bem possível, né? Porque a gente não está fazendo para o outro, na verdade, nós, como você disse, nós estamos fazendo para nós mesmos, isso mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário dessa lição, que tem algumas questões aqui bastante interessantes. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Se não, nós vamos então passar para o Religião dos Espíritos, que tem como título a lição Na Terra e no Além, né? E a questão do Livro dos Espíritos, que é base para essa lição comentada pelo Emmanuel, é a número 807, que eu vou ler. Então, a 807, o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? A resposta dos espíritos para o Kardec: esses merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Como o José Carlos disse, nós fazemos para nós mesmos. Se for o bem, ótimo, receberemos o bem. Se for um engano, receberemos a situação desagradável que nós cometermos de engano, né? E aí nós vamos envolvendo a Edna em muito amor e carinho para que ela leia para nós a lição do Religião dos Espíritos. Na Terra e no Além, capítulo 26. Interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos incontestáveis a que se julgue, e implora da providência divina determinados favores na reencarnação, que envolve de perto o suspirado aprimoramento para a vida maior. É assim que cientistas famosos, a emergirem da crueldade, rogam encarceramento na idiotia. Políticos hábeis que abusam das coletividades a que deviam proteção e defesa, suplicam inibições cerebrais que os recolham
a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular, solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados, assinando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço, para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram, arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra, invocam a internação na cegueira física. Caluniadores iminentes que não vacilaram no insulto ao próximo, requerem o martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol que envelheceram aos dons recebidos da natureza. Exoram nervos doentes e glândulas deficitárias, que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria, demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão dos Acho que a Edna travou aqui. A Edna travou. Travou? Agora, tudo bem. Olha, acho que ficou as mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhe impeçam a expressão de sentimentos enfermiços. Isso. E expoentes da beleza e da graça, que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros bem figosos, que lhes desfigurem a forma, de modo a espiarem nas chagas da presença inquietante as culpas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Ajudai-vos, assim, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porquanto amanhã sereis, na espiritualidade, as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Uma lição bastante esclarecedora essa, né, Edna? Bem esclarecedora, bem marcante, até um pouquinho assustadora. É assustadora por quê? Mas é aquilo, né? Diz que a gente ajudar sem julgar. Porque a gente
Não que fazemos o mal sempre, mas a gente sempre acaba cometendo um erro diário que a gente talvez não conhecia, É isso. né? A juventude, não sei, algumas coisas que a gente faz até sem consciência de que está fazendo errado, né? Que está causando mal. Mas então, aquele que não tem consciência terá também o benefício de não saber, da ignorância, né? Lembra que Deus é um Sim. pai amoroso. Aquele que está fazendo qualquer que seja a atitude, mas sem a intenção de prejudicar porque não tinha conhecimento, tem o peso também na proporção da consciência. Aquele que faz já consciente é diferente, né? Nós não lembra que teve uma lição aí que a gente leu também? Aquele que não tem a informação será cobrado de acordo com a ignorância do fato, mas aquele que tem consciência será responsável também pelos seus atos. Porque Deus não vai cobrar de uma criança que não sabe que aquela atitude está correta, está errada, uma consciência que não tem condição de ter ainda, não é? Então, cada um dentro do nível de conhecimento e de consciência que tem. Lógico, é o que a gente estava falando. Nós que estamos aqui no estágio do planeta Terra de expiação e provas, não tem ninguém aqui que já esteja com medalha de honra ao mérito, não. Está todo mundo no mesmo barcão, né? Esse é o ponto importante para todos nós, porque a gente, não, mas aquele já faz, não sei, cada um, se está aqui encarnado, é porque ainda precisamos de um processo de aprendizado. Quando nós estivermos, né, o planeta tiver passado para um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer, ainda terá o mal, mas o bem será numa proporção maior, aí nós poderemos dizer, olha, já passamos daquele estágio de expiação e provas, mas por agora estamos todos ainda dentro desse estágio de aprendizado. É assustador, por quê? Porque cada um será chamado à sua própria consciência. Deus não vai cobrar nada de ninguém, né? Verdade. Nós é que vamos falar, puxa, mas eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu vou ter que me ajustar, é isso. Mas as leis estão aí para nos chamar à consciência, não é? E todos nós. Mais alguém quer comentar alguma coisa dessa lição que ela é impactante? Da pergunta 807, no término está escrito ver o item 684. Isso. E do 684, tá para ver o item 273. Explica tudo sobre essa leitura. É isso. É só a gente procurando essas respostas. É isso, porque o Kardec vai perguntando para os espíritos e eles vão esclarecendo cada ponto para a gente ficar muito tranquilo, né? Nós seremos responsáveis pelas nossas ações, ponto. Né? Mas no nível de consciência de cada um também, né? Aqueles que têm menos informação, errar por ignorância, que é o nosso caso, em qualquer momento, a gente erra por ignorar mesmo, né? A maneira correta de agir ou ignorar que as consequências serão para nós mesmos, né? Esse é o ponto. E acho que a doutrina espírita, o Divaldo fala uma coisa que é importante para a gente repetir. A doutrina espírita não proíbe nada, ela deixa que nós escolhamos, né, as atitudes que nós queremos ter. E aí fica cada um na sua consciência, né, no ponto de entendimento que cada um estiver. Esse é eu acho que o cerne da doutrina, o pilar da doutrina cada um vai receber de acordo com a sua construção. É a lei de ação e reação, de causa e efeito, né? E por isso que a gente está estudando as leis, para a gente entender melhor onde que nós estamos acampados, não é? Verdade. Mais alguém, queridos? É uma situação também aí, dona Janira,
quando entramos num certo assunto ou num determinado lugar, todos, devido ao livre-arbítrio, nós podemos entrar. O detalhe é como vamos sair de lá depois. Isso. No caso aí na consciência, a pessoa estuda, tem um bom conhecimento, vai para uma empresa e chega no cargo da chefia. E estando lá, ao invés de produzir e fazer com que os funcionários abaixo dele evoluam junto com a empresa, ele começa a martirizar, oprimir, ou seja, lá na frente, na próxima encarnação, ele talvez esteja no lugar do operário. Ah, com certeza, com certeza. Porque lá no livro Há 2000 anos, o imperador Adriano, depois, nos 50 anos, eles colocam ele, imperador, fazia e desfazia, né, com o seu poder, e depois ele nasce como escravo. Em como esse espírito vai se sentir na condição de escravo, né? Porque vai sentir na pele o que fez aos seus companheiros, né? Os seus irmãos de vivência. Então, a história, os livros doutrinários, os livros de romance do Emmanuel, do André Luiz, mostram para nós que todas as nossas ações terão consequências para nós mesmos, né? Esse é o ponto importante. Mais alguém, queridos? Então, nós vamos envolvendo o Marcos em muito amor e carinho, para que ele traga para nós a aula de hoje, que é uma aula importantíssima, que é justamente as leis que nós estamos estudando, a lei de conservação. Seja bem-vindo, Marcos. Que você possa estar inspirado por Jesus e pelos amigos espirituais responsáveis por esta sala, para que você possa trazer tudo o que você preparou. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, então. Meu nome é Marcos, como a Janira falou, e está escrito também na tela do nome, né? Se alguém tiver dúvida, como que vocês fazem aqui, Janira? Vocês usam o sinalzinho para fazer pergunta ou deixa só para o final as perguntas? Não, pode, se você achar que pode interromper durante a sua fala, né? As pessoas abrem o microfone e acabam então, por interrompendo. Favor, se tiverem dúvidas, podem interromper. Eu vou, na maior parte do tempo, compartilhar a minha tela aqui do PowerPoint, né? Então, eu vou deixar as câmeras ocultas. Então, falem, tá? Não faz só sinal não, senão eu acabo não vendo, tá bom? Tá certo. Então, vamos lá. Bom, como a Janira disse, nossa aula de hoje é sobre a lei de conservação. Vocês já viram até agora algumas leis, não é? A partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec começou a tratar do assunto leis morais, e logo no início dessa terceira parte, os benfeitores espirituais afirmam o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Eles falaram isso na resposta à questão 614, né, que Kardec tinha feito sobre qual é a lei de Deus, não é? Então, tem uma coisa importante aqui, olha só, o homem, e aí sempre que eu grafar aqui homem com um H maiúsculo, vai significar humanidade, tá, gente? Homens, mulheres, não é? É porque na época de Kardec era comum se escrever assim o homem, mas querendo se referir à humanidade, tá? Então, a humanidade é infeliz quando se afasta dela, né? Quando se afasta das leis de Deus, dessas leis morais. E aí eu pergunto para vocês aqui, alguém quer ser infeliz? Ninguém, não é? Conscientemente, ninguém procura a infelicidade, ao contrário, nós procuramos a felicidade. Então, por isso que é importante nós estudarmos essas leis morais expostas aí na terceira parte do Livro dos Espíritos, porque assim nós vamos conseguir entender um pouco melhor, não é, a mecânica todas das nossas encarnações e
não nos afastando dessas leis de Deus, a nossa chance de conquistarmos a felicidade, ela se torna mais concreta. Nós conquistaremos a felicidade mais cedo ou mais tarde. O nosso amigo José Carlos falou que é um aprendiz que está no primeiro degrau da escada da evolução, né? Todos nós estamos. E o final dessa escada é a perfeição. A condição de espíritos perfeitos nos dá, então, a felicidade plena. Enquanto não chegamos lá, temos condições de desfrutarmos de momentos de felicidade ao longo dessa nossa caminhada evolutiva. E, então, nos mantendo próximos à lei de Deus, essa felicidade fica mais plausível para a gente, tá? Até agora, então, vocês viram nas outras aulas, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução e lei de conservação. Hoje nós veremos a lei de conservação, que vai da questão 702 até a 727 do 5º capítulo da terceira parte, tá? Então, o que esse 5º capítulo nos informa? Que o instinto de conservação é uma lei natural, ou seja, é uma lei divina, o instinto de conservação. Ele foi dado a todos os seres vivos, seja qual for o seu grau de inteligência. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional. Então, se o instinto de conservação foi dado a todos os seres vivos, independente do nosso grau de inteligência, significa que as pessoas, né, os seres humanos, têm esse instinto de conservação, os animais irracionais têm esse instinto de conservação, os insetos, porque são seres vivos, também têm esse instinto de conservação, os vírus e as bactérias também, não é? Não me lembro se eu deixei de colocar alguma coisa... sim, o reino vegetal é um reino vivo também. Os vegetais também têm esse instinto de conservação, e isso pode se notar, por exemplo, no encaminhamento das raízes no subsolo à procura de água, no direcionamento das folhas, sempre procurando a luz solar para poder fazer a fotossíntese. Então, tudo isso são mecanismos que os princípios inteligentes, não é, que habitam esses vários reinos da natureza, vão desenvolvendo para se autoconservarem. Então, é interessante a gente ver aqui essas duas últimas figurinhas no canto direito inferior da página, os vírus e as bactérias. Eles são seres vivos, né? E eles têm esse instinto de conservação também. E hoje, não é? A gente, um pouquinho antes de começar a aula, estava falando de vacinação, estava falando do corona. Esse vírus, que é o coronavírus, né, que é o causador da Covid-19, ele tem um instinto de conservação fortíssimo, né, gente? Por quê? Porque ele está se mutando, ele está se adaptando às condições climáticas, ele está tentando se defender dos anticorpos que o atacam e o neutralizam, não é? Assim como, por exemplo, o vírus da gripe também faz. Por isso que a vacina da gripe é anual. A cada ano, os laboratórios desenvolvem novos medicamentos para combater os vírus conhecidos até o ano anterior, não é? O vírus, ele vai se mutando. As bactérias também. As bactérias vão se adaptando ao ambiente agressivo que os antibióticos proporcionam a elas, não é? A função de um antibiótico é cortar uma infecção, por exemplo. Então, ele vai matar as bactérias que estão causando essa infecção. E essas bactérias, elas vão progredindo, elas, através do instinto de conservação, vão se tornando mais resistentes, vão mudando a sua estrutura, o seu DNA, e com isso vão ficando, então, vão sobrevivendo aos antibióticos. E aí os laboratórios médicos têm que estar sempre em busca, não é, das pesquisas e do desenvolvimento de novos medicamentos para combater, então, essa gama de vírus e bactérias que vai progredindo e vai evoluindo também, tá? Todos os seres vivos, então, têm um instinto de conservação. Em uns, puramente mecânico, como nos vegetais, nos vírus, nas bactérias, nos insetos, não é? E outros já de uma forma racional. Os animais, alguns deles, têm um rudimento de inteligência e procuram, então, se conservar através da aplicação desse rudimento de inteligência. Nós, seres humanos, já temos a nossa parte racional. Então, nós pensamos na nossa sobrevivência e fazemos atos, ações em prol dessa sobrevivência, né? E por que toda criatura viva, então, tem o instinto de conservação? Os vírus, as bactérias, os animais, nós, seres humanos. Os espíritos responderam para Kardec
que é porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Kardec perguntou isso na questão 703, né? Por que todos temos esse tipo de conservação? Porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. No livro Curso Básico do Espiritismo da FESP, do 2º ano, nós encontramos a seguinte definição: sem esse instinto, o instinto de conservação, as criaturas não suportariam as dificuldades terrenas, imprescindíveis à sua evolução. Portanto, partindo-se da premissa de ser o instinto de conservação inerente a todos os seres vivos, deduz-se ser ele a base do direito de viver, o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Olha que interessante, gente. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. A vida é necessária ao nosso aperfeiçoamento na condição de espíritos imortais que somos, não é? Nós encarnamos para aperfeiçoarmos a nossa moral, a nossa inteligência, todas as condições que constituem o nosso espírito. E se não tivéssemos o instinto de conservação, se nós não lutássemos por nossa sobrevivência, nós pereceríamos com muito mais facilidade. Então, como nós temos esse tipo de conservação, nós podemos deduzir que ele é a base do direito de viver, o primeiro de todos os direitos naturais do homem, né? O direito à vida é o primeiro de todos os direitos. Por isso, não é a defesa do espiritismo contra o aborto, não é? Porque a partir do momento da concepção já existe vida naquele feto em formação. E o primeiro direito que nós temos, então, quando encarnamos, não é? É o direito à vida. A ONU, ela organizou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? E essa declaração tem 30 artigos, que se toda a humanidade cumprir esses 30 artigos, nós, toda a população da Terra, todas as criaturas humanas, teríamos condições de ter uma vida digna, com liberdade plena, com educação, saúde, trabalho, segurança, defesa e privacidade. É isso que está. Esse daqui é um resumão dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos feita pela ONU. Tá? Liberdade plena. Eles colocam lá que essa liberdade tem que ser sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, religião, opinião política, origem nacional, social, independente do país e da condição social que a pessoa nasça, não é? Ou qualquer outra condição que possa servir para separar as pessoas de acordo com qualquer tipo de classificação que possamos fazer para ela. Tá? O artigo 3 dessa declaração diz: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E essa declaração foi escrita em 1948. Allan Kardec publicou pela primeira vez o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, tá? Ou seja, 91 anos antes da declaração da ONU. Ou seja, Kardec estava com o mesmo conceito de direito à vida e à liberdade, à segurança, estava adiantado 91 anos em relação a essa declaração que a ONU fez. E isso não é de se estranhar, não é? Porque o Espiritismo nasceu no berço do Iluminismo francês. E se nós formos consultar os livros de história, a bandeira, o lema do Iluminismo era igualdade, liberdade e fraternidade. Não é? Então, é isso daí. Se a gente quiser sintetizar a declaração da ONU em 3 palavras, seria o tema do Iluminismo. Igualdade, liberdade e fraternidade, que foi tão bem defendido por Kardec. Okay? Muito bom. Já que nós temos esse instinto de conservação, temos que ter meios que nos permitam continuarmos vivos, não é? Que nos permitam sobrevivermos ou temos condições de ter a nossa subsistência. E aí o Kardec faz uma pergunta, né? Se todos temos direito à vida, quais são esses meios de conservação que Deus nos coloca à disposição? Aí o nosso professorzinho aqui vai explicar o seguinte: nós temos que, para continuar vivos, atender às nossas necessidades básicas. Vocês sabem quais são as necessidades básicas do ser humano? São 3, tá, gente? E bem simples, porque elas são bem básicas, né? Alimento, agasalho e abrigo, tá? A pessoa tem que se alimentar para poder viver, ela tem que se proteger. Agasalho
Seria um resumo do que é se proteger contra as intempéries, se proteger do frio, da chuva, do excesso de calor, não é? E abrigo, principalmente, antigamente, a pessoa tinha que ter um local seguro para morar, que não fosse atacada por animais, que a casa não fosse invadida por inimigos que queriam tomar suas terras, etc. Hoje, o nosso abrigo ele faz meio um papel de segurança, não é contra os males aí que a sociedade pode nos impor, um assalto, alguma coisa assim, e também como agasalho, não é? Porque é um teto sobre nossa cabeça, é uma parede que nos protege do vento, do frio, da chuva. Então, atendendo essas três necessidades básicas, nós vamos ter meios que nos permitem sobreviver. Tá? E a saúde? Alguém pode perguntar. Ora, a saúde, obviamente, sem saúde ninguém vive, mas ela é uma consequência do atendimento às nossas necessidades básicas. Tá? Sem saúde, sem boa alimentação, sem proteção contra as intempéries e sem segurança, a pessoa não pode gozar de boa saúde. Então, por isso que a saúde não é uma necessidade básica, ela é uma consequência do atendimento às nossas necessidades básicas. Ok, gente? Muito bom. A providência divina jamais deixa de proporcionar ao homem os meios de sua subsistência, uma vez que a própria natureza é pródiga no que diz respeito às necessidades de conservação da vida material. A Fernanda, minha esposa, ela fala sempre, né, do papel da providência divina na vida não só dos homens, da humanidade, mas de toda criatura viva. Né? Nós temos aqui em casa um jardim pequenininho, mas que ele tem uma árvore e umas árvores ali pequenas e que um casal de rolinhas uma vez fez ninho nesse jardim. E aí esse ninho virou uma maternidade para as rolinhas aqui da rua. Periodicamente, não sei se é o mesmo casal ou não, não é? Mas as rolinhas vêm, elas botam ovos lá e aí nasce um par de filhotinhos de cada vez. E aí, como a gente acha aquilo tudo muito bonitinho e quer continuar tendo essa visita tão bonita aí no nosso jardim, a gente coloca sementes no chão, compra ração para passarinho, não é? E deixa no chão lá na garagem do quintal lá na frente, e aí a quantidade de passarinhos começou a aumentar muito que vem aqui em casa. Hoje de manhã, quando a gente colocou lá, tinha mais de 30, né? E é muito bonito vê-los comendo. E aí a Fernanda falou, olha só, o passarinho não vai no mercado, né? Então, nós, colocando essa comida para eles, aqui essa ração toda manhã, nós estamos fazendo o papel da providência divina na alimentação deles. E não é assim? A gente pode ter esse papel da providência divina com tanta coisa no mundo, né, gente? Eu já li na internet, não vou me lembrar onde, que Deus não vem pessoalmente agir, não é, em benefício do nosso próximo. Ele nos usa, ele usa os seres humanos para fazerem isso. Nós somos os braços e as mãos de Deus agindo em benefício do próximo. Então, aí é a providência divina agindo também. E a providência divina, então, jamais deixa de proporcionar à humanidade os meios de subsistência, uma vez que a própria natureza é pródiga no que diz respeito a suprir as necessidades. Por que a natureza é pródiga? Né? Porque a gente planta, a gente colhe, a gente tem água à nossa disposição. Vamos lembrar lá do passado, quando não existia energia elétrica e água encanada, as sociedades, né, os vilarejos, eles eram construídos principalmente na beira dos rios, né, na beira de lagos. Por quê? Porque a água é um dos recursos que a natureza oferece necessários à vida. Tá? Na questão 704 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Deus sempre forneceu à humanidade meios para sobreviver. Será que Deus sempre forneceu, desde a época lá dos homens das cavernas, não é? A resposta que os espíritos deram para ele é a seguinte: sempre. Se o homem não os encontra, não encontra esses meios para sobreviver, é por falta de iniciativa. Deus não poderia dar à criatura a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos. Então, Deus não poderia dar à criatura a necessidade de viver. Deus nos deu a necessidade de viver? Sim, no slide passado eu comentei que a nossa reencarnação é uma ferramenta de progresso, não é? Sem a reencarnação, nosso progresso se daria de uma forma muito mais lenta se vivêssemos apenas no mundo espiritual. Então, nós temos a necessidade de viver no mundo material. Deus não permitiria que nós vivêssemos no mundo material sem nos dar meios de nos conservarmos. Tá?
Por isso faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos. Olha que sabedoria que está implícita nesse final de frase, fornecer o necessário a todos. Lá pelos anos 80, eu me lembro que existia uma grande discussão e os entendidos, não é, desenvolveram teses falando que a Terra ia entrar em colapso, que ia faltar água, que ia faltar alimento, que os campos não seriam suficientes para proporcionar grãos, legumes para todos. E essa resposta aqui que os espíritos deram para Kardec na metade lá do século XIX, né, 1850 e pouco, diz que não, né? Deus vai sempre nos dar o necessário para a subsistência de todos, independente de qual que seja a população da Terra. Tá, gente? E isso me faz lembrar, junto com a minha história dos passarinhos aqui da minha garagem, não é? Dessa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, que eu acho linda. Se alguém me perguntasse qual que é a passagem do Evangelho da minha preferência, aquela que eu mais gosto é essa, tá? Que é o Olhai as aves do céu e os lírios do campo, né? Eu coloquei aqui porque eu acho que vale a pena ler, porque ela tem tudo a ver com a nossa aula. Jesus nos disse: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais que as vestes, que o nosso vestimento? Olha só, gente, quantas vezes a gente fica tão preocupado, não é? Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que terminar um serviço, eu tenho que procurar um médico porque a minha saúde não está boa, não é? Nós ficamos tão preocupados e Deus está olhando por nós, tá? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Jesus nos pergunta. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado era uma unidade de medida usada antigamente, né? Vamos trocar aí por centímetro, né? Por mais ansioso que nós estejamos, nós conseguimos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura? Pelo contrário, né? Parece que vai passando os anos, a gente vai ficando menor, mas ninguém consegue crescer por vontade própria, né, gente? Então, hoje em dia, não é dias de ansiedade, dias de preocupação, dias de desesperança, às vezes a gente pode falar uma palavra pesada, mas é verdade, né? Com tanta preocupação, a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso? A gente pode fazer várias coisas a respeito de muitas coisas também, não é? Mas tem alguns assuntos que estão fora da nossa alçada, estão fora do nosso controle. Então, a ansiedade não adianta. Por mais ansioso que nós fiquemos, nós não conseguimos mudar aquele quadro, né? Aí Jesus continua assim: por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão, rei importantíssimo, né, da nação israelita, ele se vestia com muito apuro, com linho. Então, nem nos dias de glória ele se vestiu com a beleza de um lírio do campo. Aí Jesus completa: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, porque se queimam as plantações, não é? Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Eu acho essa passagem linda, não é? Ela fortalece a minha fé e a certeza de que Deus está olhando por nós. Mas, mesmo achando essa passagem linda, então, de repente, eu posso distorcer a interpretação que eu faço dessa leitura desse trecho do Evangelho e entender que isso é um convite à ociosidade. Olha lá o Chico Bento dormindo na rede em vez de capinar a horta dele, né, gente? Se Deus provê tudo, se Ele provê a comida para os passarinhos que não ceifam, não colhem, se Ele veste com tanta beleza uma flor que nasce no campo e eu não tenho que me preocupar com o que eu vou haver de comer, com o que eu vou haver de beber, com o que eu vou me vestir, então eu posso ficar dormindo na rede. É isso, né, gente? Deus vai prover tudo que eu necessito na vida. É lógico que não, não é? Em conformidade com os desígnios de Deus, a terra
representando aqui, não é, o trabalho braçal do homem na Terra, sempre produz e sempre produzirá o necessário para a manutenção de todos. Mas é preciso que as pessoas trabalhem sem abusar dos recursos que o planeta oferece. Tá? Então, se nós temos que comer, beber, vestir e atender todas as outras nossas necessidades, como eu falei antes, se eu fico doente, se eu tenho que pagar minhas contas, não é? Eu tenho que entregar um serviço, um relatório, essas coisas não vão acontecer por milagre se eu ficar ali deitado na rede, se eu ficar sentado no sofá o dia inteiro vendo televisão. Eu preciso trabalhar para que essas coisas aconteçam, porém sem abusar dos recursos que o planeta oferece. Tá? O que o Livro dos Espíritos diz? A natureza é a fonte de onde se originam todos os outros meios de subsistência. Afinal, aquilo que consumimos é a transformação desses produtos da natureza. Tá? Se nós pegarmos qualquer tipo de plantação, por exemplo, aqui eu tenho um tubérculo, né, que é uma batata. Eu vou tratar disso, eu vou plantar, eu vou regar, eu vou adubar, eu vou colher, e aí eu vou ter batata na minha mesa, não é? Esse tubérculo ele foi transformado num alimento para mim. Se eu pegar trigo, colher e beneficiar esse trigo, eu vou poder fazer pão através da transformação dessa matéria-prima que a natureza me oferece. Se a gente pegar uma mina de calcário, uma pedreira, por exemplo, que é o caso dessa foto, e extrair da natureza a pedra, a brita, a rocha, o mármore, o granito, enfim, tudo, a areia, não é? Eu vou ter condições de construir um edifício para eu morar, não é? A transformação do que a natureza nos oferece nos proporciona termos um produto que vai nos ajudar a viver, a sobreviver aqui na Terra enquanto durar a nossa encarnação, tá? E da mesma forma que de uma pedreira saem os materiais de construção para a gente poder erguer um prédio, a gente pode falar também da mineração de ferro, que produz matéria-prima para tanta coisa, da extração de madeira, não é? De uma forma consciente, sem abusar do que existe na natureza para que aquilo não acabe. Eu posso falar da exploração de petróleo, que me fornece combustível e subsídios para poder fazer o plástico e outras coisas que a gente usa em larga escala na nossa indústria, não é? Sem falar nos animais que também nos oferecem, por exemplo, seda, tem aí o casulinho do bicho da seda, nos oferecem lã, nos oferecem couro para compor o nosso vestuário, né, gente? Então, trabalhando tudo que a natureza nos oferece, nós podemos conquistar aquilo que precisamos para nós vivermos, tá? Uma coisa interessante, né? Já que a gente falou sobre exploração dos animais, é lógico que a exploração não é no sentido negativo da palavra, é a exploração do material que eles podem nos oferecer, tá? Antigamente, nós dependíamos do uso direto dos recursos naturais. O que é o uso direto? Antigamente, que eu digo lá no tempo pré-industrialização, né? Eu tinha que plantar para poder viver. E não é nem no tempo de pré-industrialização, não, né? Se pegar, por exemplo, na época que a minha avó era criança, era muito comum as casas terem uma pequena horta no quintal, o pessoal criar galinha, alguns criavam um porquinho ali, e as necessidades supridas com dinheiro que as famílias tinham eram muito pequenas, porque o dia a dia, a comida, não é? A roupa, eles conseguiam com aquilo que eles tinham em casa mesmo. Porém, o desenvolvimento da nossa inteligência, e isso está grifado aqui porque é muito importante, nós estamos encarnados para progredirmos moral e intelectualmente, tá? Então, o desenvolvimento da nossa inteligência nos propiciou ensejo para montarmos grandes linhas de produção, as fábricas, as indústrias, né? Com o objetivo de suprirmos as necessidades de uma população cada vez maior. Sim, antigamente as pessoas moravam em grandes terrenos que mais se assemelhavam a chácaras do que casa, não é? Com grandes quintais, onde podia ter plantação e criação de galinha. Hoje em dia isso não é possível mais. Olha o caso do Japão. É uma ilha pequena, com uma população imensa, verticalização das construções lá cada vez maior, porque precisa ter lugar para o povo morar, não é? Aqui no Brasil ainda existe muito campo a ser cultivado. A gente pega uma estrada, vai em direção ao interior do país aí e vê bastante, né, espaço para plantação. Mas nos grandes centros o terreno vai ficando cada vez mais escasso, então a gente tem que desenvolver meios através da nossa inteligência para suprirmos a necessidade de uma população cada vez maior.
Além disso, nós estamos aprendendo a explorar outras fontes de combustível, não é? A gente fala da exploração de petróleo. Um dia o petróleo vai acabar. Hoje existe energia solar, existe energia eólica, daquelas usinas, não é, movidas por vento, não é? Então, a inteligência humana vai permitindo com que a humanidade avance também, sem precisar depender da exploração de coisas que são finitas, né, gente? Então, além dos combustíveis, a gente também está aprendendo a sintetizar alguns produtos. Por exemplo, eu falei da seda há pouco tempo, a seda é produzida através do casulo do bicho da seda, não é? E hoje nós temos tecidos sintéticos, nós não precisamos mais abusar do bicho da seda para poder ter fio para fazer tecido. Nós podemos fazer as nossas roupas com tecido sintético, tá? Então, assim, a gente vai aprendendo a diminuir a exploração dos animais. Essas ocorrências fazem parte do nosso processo evolutivo, tá, gente? Não é hoje, com uma consciência bem mais desenvolvida do que tínhamos antigamente, nós sabemos do sofrimento que alguns animais passam, não é, nos frigoríficos ou nos abatedouros, nós sabemos das dificuldades todas de se explorar madeira, tudo, mas isso nós sabemos hoje. Antigamente nós não sabíamos, e nós fazíamos isso sem gerar culpa em nossa consciência. No comentário da lição do Sinal Verde, a Djanira falou isso, não é? A nossa responsabilidade, ela é proporcional ao nosso conhecimento. Hoje, como vivemos uma transição para o mundo de regeneração, é muito comum as pessoas comerem cada vez menos carne, não é? Os vegetarianos e os veganos estão vindo no número cada vez maior. Por quê? Porque nós temos consciência do sofrimento animal. Nós, espíritas e espiritualistas, de uma forma geral, temos consciência de que os animais são nossos irmãos mais novos. Eles estão aqui para aprenderem conosco e não para sofrerem na nossa mão, tá? Mas nós não podemos condenar o passado, porque estávamos num outro degrau de compreensão, num outro patamar evolutivo. Então, fazíamos as coisas sem culpa. Hoje, se temos culpa, se ficamos com a consciência pesada, não devemos mais fazer. A minha filha tem 25 anos, ela vê de vez em quando algum programa na televisão, a gente gosta de ver um programa ali que é de um veterinário dos Estados Unidos, e aparece ele cuidando dos bezerros, aparece ele cuidando de alguns animais em umas fazendas lá, e aí ela olha para mim e fala assim: pai, você vendo um bezerrinho tão fofinho desse jeito, você tem coragem de comer carne? A nossa coragem vai diminuindo cada vez menos. Eu não diria nem coragem, a nossa consciência, não é? Vai impedindo com que nós nos alimentemos da carne, porque nós conseguimos enxergar naquele bezerro, naquela vaquinha, naquele boi, um animal, um irmão nosso em evolução, que um dia vai passar de princípio inteligente a espírito e vai habitar também o mundo numa caminhada evolutiva como a nossa. Tá bom? Muito bom. Aí Kardec pergunta na questão 707. Os meios de subsistência muitas vezes faltam a alguns, mesmo diante da abundância que os cerca. Por quê? Olha que interessante, né? Já na época de Kardec devia existir muita desigualdade social como hoje ainda existe, né? Então, com tanta abundância de alguns, outros tantos ainda têm muita carência, muita carestia, né? Então, se os meios de subsistência são fornecidos por Deus e em forma abundante pela natureza, por que de vez em quando a gente vê que falta alguns? E de vez em quando não, né? Bastante, né? Às vezes a gente vê que falta algumas pessoas passam necessidade. A resposta dos espíritos nos provoca uma reflexão muito profunda. Olha o que eles disseram. Eles separaram em dois motivos. Tá? O primeiro é pelo egoísmo dos homens, né? Ou seja, a pessoa que tem mais deveria dividir com quem tem menos. Não haveria fome no mundo se todo mundo que tem condições de comprar um prato de comida dividisse esse prato de comida com alguém que está necessitando perto da casa dele. Tá, gente? Não haveria fome no mundo. Então, o egoísmo dos homens, o egoísmo da humanidade é um dos fatores da carência que existe no mundo. Tá? E o outro item que provoca também muita reflexão, olha só, e também frequentemente por negligência deles mesmos, por negligência das próprias criaturas, né? Eles dizem o seguinte, ó, buscai e achareis. Jesus nos falou isso, está no Evangelho.
Essas palavras não querem dizer que basta olhar para a terra para encontrar o que se deseja. Senão seria igual a figurinha de Chico Bento que eu coloquei deitar na rede lá, não é? É preciso procurar com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, que muitas vezes são apenas meios de colocar à prova a vossa constância, paciência e firmeza. Tem muita gente muito animada em tudo, né? A gente que faz trabalho voluntário no centro aí sabe disso, né? Olha, vamos nos reunir domingo de manhã, isso pré-pandemia, né? Vamos nos reunir domingo de manhã para fazer uma palestra para as mães antes da distribuição da cesta básica e para poder fazer aí uma evangelização infantil com as crianças dessas famílias carentes. Quem pode vir? 20 levantam a mão, né? E aí, o que acontece? Domingo, amanhece aquele tempo meio nublado, aquele chuvisquinho, aí a pessoa levanta, né, às 7 horas da manhã, olha pela janela e fala assim, nossa, eu acho que eu não vou lá no trabalho voluntário, não, porque com essa chuvinha dá uma vontade de ficar dormindo, né? É um obstáculo, tá? O mais jovem, no sábado à noite, teve uma balada, foi numa festa, saiu com os amigos. O mais velho ficou jogando baralho de noite com a família, foi dormir tarde, também tem aquela dificuldade para acordar no dia seguinte. E aí, dos 20 que disseram que iriam comparecer no trabalho voluntário, vão 3, vão 5, não é assim, Djanira? Você também fazendo cedo, né? A gente percebe isso daí. E por que acontece isso? Né? Porque a gente fica desencorajado pelos obstáculos. E olha que eu estou usando uma situação hipotética aqui apenas para dar um exemplo. Né? Quando os espíritos falam assim, buscar e achareis, não é? Sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, eles estão falando em tudo na nossa vida, não é? Uma dificuldade no trabalho, um desemprego, um desentendimento no nosso relacionamento afetuoso, tudo que vai exigir da gente não sentar e esperar a tempestade passar, mas lutar para ajudar aquela tempestade a passar mais rápido, tá? Aquilo é uma prova para a nossa constância, para a nossa paciência, para a nossa firmeza. Em outras palavras, é uma prova para a nossa fé, tá bom? E aí, Kardec faz essa questão, é 707. Né? Kardec faz um seguinte comentário depois dessa resposta que os espíritos lhe deram. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Não é verdade isso, gente? Se a gente pegar no tempo de Kardec, existiam determinados trabalhos que eram desenvolvidos. Antes dele, 100 anos, 200 anos, existiam outros que sumiram, não é? Ou se modificaram. Do tempo de Kardec até hoje, a mesma coisa. Alguns trabalhos deixaram de existir, outros foram criados e outros foram modificados. O meu avô, por exemplo, meu avô paterno, pai do meu pai, ele era alfaiate. É uma profissão em extinção. Hoje em dia quase não existe mais, não é? E aí a gente tem que ir se adaptando. Olha como a sabedoria de Deus trabalha a nosso favor. Essa pandemia veio, como tantas outras já vieram, não é, na história da Terra. Eu vi outro dia que mais ou menos a cada ciclo de 100 anos surge uma epidemia de grandes proporções que vira uma pandemia, não é? E essa veio de uma forma, de um contágio tão fácil assim, numa época em que nós temos condições de trabalhar em home office, não é? Estamos dando essa aula aqui pelo Zoom. Ah, o que é Zoom? Vamos falar para o Kardec lá. Olha, Kardec, você vai fazer as reuniões da Sociedade Espírita de Paris pelo Zoom. Não sabia o que era isso, né? Ó, nós temos hoje a facilidade das entregas todas, o iFood, o Rappi, e sei lá mais que outro tipo de entrega você compra. A minha sogra está num isolamento danado, né? Agora ela já tomou a vacina, está esperando a segunda dose, mas antes ela mora sozinha, nós não íamos visitar, ela não saía de casa, e ela comprava no supermercado as coisas pela internet, o entregador ia lá e entregava. Não é? Então, são trabalhos e meios de vida que vão se multiplicando com o passar do tempo. Kardec, visionário e dono de bom senso incrível, já falou disso lá atrás. Não é? Mas é preciso admitir que sobre esse aspecto resta ainda muito a fazer, ou seja, a questão não está fechada. Né? Quanta coisa ainda vai acontecer, quantos trabalhos novos vão surgir, quanta novidade, não é? A gente vai acabar conhecendo aí, encarnado ou desencarnado, né, gente? Porque a evolução não para. Quando a civilização terminar a sua obra, ninguém poderá queixar-se de que lhe falta o necessário, senão por sua culpa.
Olha só que tapa com luva de pelica que Kardec está dando, né? Quando que a civilização vai terminar a sua obra? A gente pode entender de várias maneiras. Uma delas é quando acabar o período de transição. Vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações e iniciar a nossa trajetória, então, como um mundo de regeneração. Tá? Então, é uma obra que estará terminada. O mundo de regeneração, conforme vocês já devem ter visto, né, no primeiro ano do ensino básico do Espiritismo, tem condições melhores, menos doenças, trabalhos mais leves, tal, mas a pessoa ainda precisa trabalhar para poder garantir a sua subsistência. Quem se queixar de que falta o necessário nessa época de regeneração, vai ser por culpa dela mesma, por preguiça, por comodismo, né, por ociosidade. Tá? A infelicidade para muitos decorre de enveredarem por um caminho que não é o que a natureza traçou. Há lugar sob o sol para todos, mas é com a condição de cada um ter o seu e não o dos outros. Inveja, cobiça, não é? Kardec está nos alertando lá. Há lugar sob o sol para todos, mas com a condição de cada um ter o seu. A gente não precisa ter, vou falar um exagero, não é errado ter 2 pares de sapato, tá, gente? Mas vamos ir pelo exagero para gravar bem a mensagem. Por que eu tenho 2 pares de sapatos se eu só consigo usar um de cada vez? E aí o meu vizinho é descalço, eu não posso pegar um par de sapato e dar para ele? Tá? Aí desse exemplo bem simples que eu dei, a gente extrapola para outras coisas. Por que eu tenho uma despensa cheia que vai atender a minha família nos próximos 2 meses, e aí eu sei que na rua de baixo da minha casa tem uma família que está passando fome? Não é? Na condição de eu ter o meu e não o dos outros. O Chico Xavier dizia que tudo que está sobrando na minha casa está faltando na casa de alguém. Tá? Isso é um conceito para a gente pensar. A natureza não pode ser responsável pelos vícios de organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, Kardec estava comentando, estava condenando aí o egoísmo, né? O nosso orgulho, o amor próprio e o orgulho é mais ou menos a mesma coisa, né? E a ambição é uma face do egoísmo. Tá? Muito bom, gente. Então, assim, a gente encerra essa primeira parte da aula que estava falando do instinto de conservação. Tem bastante aula pela frente ainda, mas para vocês não cansarem só da transmissão dos slides aí, vamos voltar um pouco para a tela aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. A Silvia está aí, estou vendo, deve ter chegado depois que eu comecei, né? Boa noite, Silvia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não tiver perguntas, a gente segue. Tá bom? Então, tá bom. Eu tinha um professor que falava que quando a classe não pergunta, ou é porque está entendendo tudo, ou porque não está entendendo nada, né, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo. Não, tá bem claro. Essa matéria ela é meio intuitiva, ela é bastante fácil, né? Então, vamos seguir. Mas estamos sempre à disposição aí, tá? Para qualquer pergunta. Muito bom. Há situações, porém, em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade dos homens, né? Às vezes eu batalho e não consigo o que eu quero. Por quê? Porque a gente não pode se esquecer de que ainda vive no mundo de provas e expiações. Nesses casos, o mérito maior está na submissão à vontade divina, desde que esgotada todas as possibilidades de contornar aquela situação. Aqui está um conceito importante, gente. Eu estou sofrendo, tá? Vamos extrapolar esse meio de subsistência para toda necessidade que a gente passa, tá? Necessidade física, necessidade emocional, necessidade financeira, não é? Aí eu tenho que esgotar todas as possibilidades que estão ao meu alcance para contornar aquela situação. Se eu não conseguir, aí eu me submeto à vontade divina, tá? Então, eu já falei isso numa palestra do Self que eu me lembro. Conformismo é diferente de resignação. Tá, gente? Vamos entender o que é isso aqui. Imaginemos uma situação difícil, um sofrimento, uma privação de qualquer ordem. Pode ser na área da saúde, pode ser no campo financeiro, pode ser na vida familiar, nos relacionamentos amorosos, meu ou das pessoas queridas a mim. Tá? Deus nos deu inteligência e sabedoria e que não tem nada a ver com escolaridade. Tá? A experiência de vida de cada um vai dar sabedoria muito maior do que colégio, do que faculdade.
Então, Deus nos deu inteligência e sabedoria para cada um de nós, para lidarmos com os nossos problemas, procurando a melhor solução para qualquer circunstância da nossa vida. Qualquer circunstância, tá, gente? Dependendo do tipo de tribulação que estamos enfrentando, vamos procurar um médico se for um problema de saúde, vou pedir um empréstimo se for um problema financeiro, eu vou procurar um emprego que me remunere melhor ou que seja mais perto da minha casa, se eu estou perdendo muito tempo em trabalhar, eu vou conversar com calma com a minha esposa ou com meu filho, se o meu problema for de relacionamento em casa, etc. Qualquer tipo de problema eu vou tentar solucionar através da minha inteligência e da minha sabedoria. Se mesmo depois de todas essas tentativas o problema persistir, eu preciso aprender a me curvar à vontade de Deus. Isso é resignação, tá, gente? Olha, eu tenho uma doença, eu não desanimo, eu tenho fé, eu vou no médico, eu faço tratamento, mas o médico fala para mim, Marcos, você não tem jeito, tá? Essa sua doença, a medicina e a ciência ainda não achou cura para ela. Então, em vez de eu me revoltar, em vez de me lamentar, eu vou me resignar, porque eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar me curar. E isso vale para qualquer outro tipo de problema, tá? Por outro lado, o indivíduo que por comodismo, preguiça ou até mesmo uma fé equivocada deixa as coisas como estão e não se esforça para mudar uma situação que está lhe prejudicando, ele não é resignado, ele é conformado. E ele é conformado no sentido negativo da palavra, tá? Nessa conjectura, esse conformismo é negativo, pois ele não promove nenhum tipo de evolução na pessoa, tá? Tem muita gente que, diante de dificuldades, alega assim, essa daí é a vontade de Deus, né? É muito mais fácil alegar que aquela é a vontade de Deus, em vez de procurar meios de superar os obstáculos, né, gente? Nós temos um problema, nós, seres humanos, de uma forma geral, de terceirizar as nossas aflições. Eu não consegui terminar o meu serviço porque o cachorro fez não sei o que lá. Eu briguei em casa porque a mulher começou a falar. Nós nunca assumimos que a responsabilidade é nossa, né? Eu estou com um problema de saúde porque Deus quis assim, né? Eu nunca assumo que a responsabilidade é minha. É mais fácil para mim, não para o meu espírito, para mim, para o meu entendimento, alegar que é a vontade de Deus ou colocar a culpa num terceiro, e aí a gente, dizendo que é a vontade de Deus, a gente está colocando a culpa em Deus também, né? É a vontade dele, então não tem nada a ver com isso, né? Em vez de procurar meios de superar esses obstáculos, tá? Para encerrar esse assunto, então, a gente volta no livro da FESP e fala o seguinte, a lei de conservação intui todas as criaturas o conhecimento de que a vida é uma dádiva divina e que seu dever, acima de tudo, é preservá-la. Portanto, não lhe cabe o direito de menosprezar ou eliminar nem a vida do seu semelhante, nem a sua própria, né, gente? O direito à vida é o primeiro direito do espírito, da criatura encarnada. Falamos isso lá atrás. Não me cabe o direito nem de menosprezar, nem a minha vida, nem de ninguém, e nem de eliminar, nem a minha vida, nem de ninguém. E quando a gente fala em eliminar a própria vida, não está falando só em suicídio, não, gente. Porque existem suicídios lentos que a gente vai praticando sem perceber, não é? Essa questão do conformismo aí, né? Tem aquela música do Zeca Pagodinho que fala, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, a pessoa vai sendo levada pela vida, mas é assim mesmo, né? Eu trabalho fora, então eu como na rua, aí eu não tenho como fugir disso. Segunda-feira é virada paulista. Terça-feira é macarronada, quarta-feira é feijoada, quinta-feira não sei o que lá, sexta é peixe, é fritura. E aí o meu colesterol está alto, eu estou com o meu nível de gordura no sangue elevado, tá? E o médico falou que se eu continuar assim eu vou infartar, eu vou ter um problema cardíaco. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem solução para isso, né, gente? Então, a gente se deixar levar pela vida, a gente está menosprezando essa dádiva divina que foi nos oferecida por Deus. Temos que cuidar da nossa vida e não praticar esse suicídio lento, que por vários motivos a gente acaba praticando. Tá bom? Vamos falar agora sobre necessário e supérfluo. Para abordar esse assunto, a gente vai começar citando 4 perguntas feitas por Allan Kardec, que na verdade são 6, porque 2 delas se desdobram em questão A, que ele colocava, né? Olha só, questão 711, Kardec pergunta, todos os homens têm direito ao uso dos bens materiais? Esse direito é uma consequência da necessidade de viver, responde para ele. Por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e no uso dos bens materiais? Né? Atrativo do prazer na posse e no uso dos bens materiais. Não tinha celular na época de Kardec,
Mas vamos colocar um exemplo nos nossos dias atuais aí, né? Eu queria ter um celular iPhone 11, que eu acho que é o que está agora, 11, 12, 13, sei lá, né? Um grandão, bonito e tal, né? Eu tenho prazer em ter esse daí, na posse disso, e usar esse. Eu quero mostrar para os outros, eu quero estar na aula aqui, eu vou pôr, né, o celular na frente da câmera e vou mostrar que eu tenho um iPhone 11, eu não tenho não. Né? Aí, por que que Deus colocou atrativo do prazer nessas coisas? Né? A resposta dos Espíritos é curiosa. Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. O que a gente pode entender com isso, né? Estimular o homem no cumprimento da sua missão? Vamos ver o seguinte. Se a gente der ração para um cachorro, por mais que ele goste da ração, tem hora que o cachorro vem e come correndo tudo, né? Mas na hora que ele estiver satisfeito, ele não vai comer mais. Eu tive cachorro durante muitos anos, ele já morreu, hoje eu não tenho mais, mas eu sei por experiência própria isso, né? O cachorro não sente prazer em usufruir daquele bem que é a ração dele. Ele vai usar a ração por necessidade, tá? Então, se nós, seres humanos, usássemos tudo só por necessidade e não tivéssemos desenvolvido um prazer no uso e na posse dessas coisas, nós estaríamos evoluindo talvez de uma maneira mais lenta. Vou dar um exemplo para entender melhor, né? Ter dinheiro é bom, né, gente? É bom. Né? É hipócrita quem disser que não gosta. Tá? Ou que não é bom. Né? Ter dinheiro é bom. Por que eu sinto prazer em ter dinheiro? Né? Se eu não sentisse prazer em ter dinheiro, talvez eu trabalhasse apenas ali para o arroz com feijão. Eu não ia, Marcos, como ser humano, tá? Eu não ia desenvolver uma ciência, eu não ia fazer uma pesquisa, por quê? Porque eu não preciso de mais dinheiro. Eu não tenho ambição, né? Eu não tenho ganância, não tenho nada disso, tá? Então, o prazer, ele é um estímulo, né? Do cumprimento da missão dos homens aqui na Terra. Tá? E também é um meio de experimentar a criatura humana através da tentação. Né? E aí Kardec pergunta, qual é o objetivo dessa tentação? Né? Se é ruim o negócio, por que eu vou ter? Não é ruim. Né? Vamos voltar no exemplo do dinheiro. Ter dinheiro não é ruim. Ser ganancioso e egoísta é ruim. Então, o objetivo dessa tentação, os Espíritos responderam, é desenvolver a sua razão que deve preservá-la dos excessos. Nós temos que aprender a nos controlar. Autodomínio, autodisciplina. Não é? Existe uma palavra muito usada no Espiritismo que é a sublimação. Né? Quando a gente fala em sublimação dos sentidos, não é? A gente vai aprendendo a controlar os estímulos de prazer, não é? Que nos proporcionam estados de bem-estar, de êxtase, para canalizar aquela energia para um outro tipo de coisa, tá? Para uma obra benemérita, para uma criatividade, para uma criação espiritual, né? Então, vamos falar, por exemplo, de sexo. Ele proporciona prazer. Se não tivesse prazer no sexo, talvez nós nem estaríamos hoje aqui, porque os nossos antepassados não teriam se relacionado e não teria nascido a espécie humana e se perpetuado como ela perpetuou. Porém, o excesso é ruim, como todo excesso é ruim. Eu gosto de pizza, mas o excesso de pizza me faz mal, não é? Então, a tentação tanto do relacionamento sexual, quanto da comida, tudo aquilo que envolve as nossas sensações, né? Sensações de prazer, que desencadeiam no nosso cérebro uma inundação de hormônios de bem-estar. Elas devem ser controladas, sem excessos, para que nós não nos viciemos naquilo e não nos prejudiquemos espiritualmente. Tá? Os prazeres têm limites traçados pela natureza? Pergunta. Sim, o limite do necessário. Isso é muito importante. O que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento para os seus prazeres? Pobre e infeliz, digno de lástima e não de inveja, está bem próximo da morte, responderam. E aí Kardec, perspicaz, pergunta, da morte física ou moral? De ambas. Não é? Tem coisas que não matam o nosso corpo, mas nos aniquilam moralmente. Ok? Todo mundo tem intuitivamente a noção do que necessita para viver e consegue identificar o limite entre o que é realmente necessário à sua subsistência e aquilo que lhe é supérfluo. Hoje em dia, é muito difícil uma pessoa viver sem um telefone celular, sem um acesso à internet. Não é? Então, voltando naquele exemplo que eu falei há pouco, eu queria ter um iPhone 11. Ora, ele é necessário para mim ou ele é supérfluo? Ele é supérfluo.
Tá? Não tem nada demais a pessoa ter, mas eu não tenho condição financeira de ter. Eu não vou entrar num financiamento, num empréstimo, eu não vou perder as minhas noites de sono tentando comprar algo que está fora do meu orçamento, ok? Então, eu sei o que é necessário para mim. Ter um telefone é necessário. Se eu não tivesse um acesso à internet ou pelo telefone ou pelo computador, eu não estaria participando dessa aula. Mas eu não preciso ter também um computador. Aqui falavam, né, quando eu era criança, ciborgue, homem de 6 milhões de dólares. Né? Eu não preciso ter um computador tão potente desse, porque esse que eu tenho aqui me serve. Tá? Ele é o necessário para mim. No entanto, muitos chegam a reconhecer esse limite somente quando ultrapassam, aprendendo através de experiências dolorosas que todo tipo de excesso faz mal. Todo tipo de excesso faz mal. Muitas doenças, decadência financeira e moral e a própria morte podem ser consequência de abusos praticados pela criatura humana. A ambição desmedida altera a constituição orgânica, propicia os vícios, cria necessidades fictícias, muitas vezes difíceis de serem satisfeitas, levando os homens a quedas morais irreversíveis. Necessidades fictícias. Esse conceito é forte, hein, gente? Né? Eu vejo uma propaganda, né? Esses canais fechados aí de assinatura, tem canal específico de desenho para criança. Né? Hoje, meus filhos já têm mais de 20 anos, mas eu vejo de vez em quando que tem pessoas na família com crianças pequenas, a cada 5 minutos de desenho passa 10 de comercial lá, né? E aí a criança, ela cria uma necessidade fictícia daquele brinquedo, daquele ovo de Páscoa, né? Daquele negócio, né? Eu não sou contra nada disso, tá, gente? Eu acho que quem tem condição de comprar deve comprar tudo. Porém, eu me espanto na Páscoa, por exemplo, de ver o mesmo chocolate que a gente vai comprar uma barra dele, e aí aquela barrinha de 90 gramas ou 120 gramas custa R$4, e aí você extrapola esse preço, ou seja, ele sai 40 por quilo, tá? E aí um ovo de 350 gramas custa R$80, do mesmo chocolate, da mesma marca, do mesmo fabricante. Por que isso, né, gente? Nós temos necessidades fictícias. Aí a criança fica doente se não ganha um ovo daqueles, né? E aí tem adulto que ainda é criança. A pessoa cria necessidades muitas vezes difíceis de serem satisfeitas. Ele quer porque quer aquele carro último modelo conversível, só que o salário dele não paga um pneu do carro. Mas aí o cara se enrola, entra no financiamento, compra o carro em 10 anos para pagar, e aí no ano seguinte ele não consegue quitar nem o IPVA, né? Ele fica numa situação difícil de ser satisfeito. Ou seja, a sociedade consumista nos leva a criar essas necessidades fictícias, tá? Aqueles que se apoderam avidamente de bens terrenos transgridem as leis divinas e terão que responder pelas privações que houverem causado ao próximo. Egoísmo, né, gente? Temos que combater o egoísmo em todas as instâncias. Depois do necessário e supérfluo, Kardec fala sobre as privações voluntárias e, por último, nas mortificações. O que é isso, tá? A lei de conservação faz com que o ser humano procure prover as suas necessidades. Dentre essas necessidades está o descanso. Ninguém aguenta trabalhar 24 horas sem parar porque não somos máquinas, não somos robôs. É natural, portanto, que busquemos situações de conforto e bem-estar. Descanso, lazer e conforto não são contrários às leis divinas, desde que não sejam conquistados ou gozados à custa de prejuízos alheios ou que se tornem ferramentas de debilitação física e moral. Tá? O descanso ele é necessário para a nossa conservação. A pessoa, né, morreu de trabalhar. Pode ser exagero isso, mas o cara que não descansa nunca, ele desgasta o organismo dele e ele vai morrer antes do tempo. Né? Aquele que não desliga a cabeça das preocupações, não tem um momento de lazer, vai ter uma vida mais curta também. Tá, gente? Nós precisamos desses momentos. Mas desde que eles não sejam conquistados ou gozados à custa de prejuízos alheios ou que se tornem ferramentas de debilitação física ou moral. O que é isso? Ó, vamos ver essa figurinha aí. Né? Vamos dizer que eu tive um dia cheio, trabalhei, fui lá no escritório numa reunião, e aí o meu patrão fez um monte de exigências para mim. Eu estou tenso, eu estou nervoso, eu chego em casa, eu quero tomar um vinhozinho para relaxar do dia de serviço. Tá? Faço isso hoje, eu faço isso amanhã, eu faço isso depois da manhã. Ou seja, o meu conforto emocional, não é? O relaxamento que o álcool propicia, o conforto físico também, ele está sendo conquistado à força de uma debilitação física para mim. E se eu me tornar um alcoólatra,
ele vai também me propiciar uma debilitação moral. Ou seja, não é legal fazer isso. Aquele que come sem parar. Comer é bom, eu falei que gosta de pizza, né? Só que uma pessoa que fica numa situação dessas na foto, ele está se debilitando fisicamente. Aquele que está com um pé no serviço e o outro no lazer. O cara vai trabalhar pensando na hora de sair já. Ele começa segunda-feira já fazendo plano para o final de semana que ele vai para a praia. Ou seja, com isso, ele está com a cabeça longe do serviço. Quando a gente é contratado por uma empresa para fazer determinado trabalho, seja registrado ou não, nós estamos vendendo o nosso tempo para aquela empresa. Se durante o tempo que eu estou me dedicando ao trabalho, meu pensamento está viajando em outros interesses, eu estou enganando a empresa de quem eu estou recebendo para trabalhar. Ou seja, depois o meu lazer ele vai ser conquistado à custa de um prejuízo alheio de quem? Da empresa. Eu deixei de fazer o meu serviço lá com a eficiência que eu podia ter feito, porque o meu pensamento ficou só no meu descanso, nas minhas férias. Situações assim e todas outras que podem se originar ou se assemelhar a essas, não são boas para a nossa evolução espiritual e moral. Existem pessoas que, de acordo com a religião que professam, privam-se voluntariamente dos prazeres da vida. Eles abstêm-se de certos alimentos, não assistem televisão, não passeiam, etc. A gente vê uns religiosos aí bem rigorosos, assim, né? Em relação a esse assunto, os benfeitores espirituais afirmaram a Kardec o seguinte: a renúncia aos prazeres só é meritória se libertar o homem da matéria e elevar sua alma. Há mérito em resistir à tentação dos excessos e aos prazeres inúteis, e em tirar do que lhe é necessário e dar aos necessitados. Se a privação é apenas fingimento, é uma zombaria. Então, aonde que está o mérito? Resistir à tentação dos excessos, aos prazeres inúteis, tem 1000 prazeres inúteis aqui que a própria frase é explicativa, não é? Tirar do que é meu necessário, o óbolo da viúva, lembram dessa história de Jesus, né? Para dar para os necessitados. Se a privação é apenas fingimento, é uma zombaria. O que a gente pode dizer que é uma privação de fingimento? Eu, quando estava, acho que na quinta série, ali, 12 anos de idade, mais ou menos, eu estudei com uma menina que pertenciam a uma determinada religião e eles não assistiam televisão, eles não tinham televisão na casa deles. Tá? Aí eu pergunto, deixar de assistir televisão vai promover alguma melhoria moral para a pessoa? Talvez, né? Hoje em dia passa tanta porcaria na televisão, mas a resposta mais simples é não, né? Por quê? Porque a televisão, assim como a internet, todo meio de informação, ela só vai passar aquilo que eu sintonizar, aquilo que eu quiser que passe. Então, da mesma forma que tem um monte de porcaria na televisão, tem programas bons também. Ou seja, deixar de ver televisão não me torna uma pessoa melhor. Isso é uma zombaria com o mundo espiritual. Foi isso que os espíritos quiseram dizer. Tá bom? É um fingimento. E o que dizer das pessoas que se mortificam em autoflagelo em nome de uma religião, de uma suposta purificação? Essa fotografia aí é de um festival que existe lá na Filipinas, na Semana Santa, que o pessoal se autoflagela, né? Eu acho um absurdo isso, né? A gente é deprimente ver uma coisa dessas, mas passa até hoje nos jornais aí na Semana Santa. Os espíritos responderam assim: perguntai a vós mesmos se isso é uma coisa útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocível é sempre desagradável. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando não contribuem para o bem dos outros. Por acaso acreditais que avançam no caminho do progresso os que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos? A pessoa que participa de uma autoflagelação dessa está abreviando a vida dele, né? Fica lá sangrando, fica exposto a mosca, a doença, a infecção e tal. Eles contribuem para o bem de alguém fazendo isso? Aí os espíritos continuam assim: por que essas pessoas não trabalham antes pelo bem dos seus semelhantes? Que vistam o indigente, que consolem o que chora, que socorram o enfermo, que sofram necessidades para alívio dos infelizes. Então sim sua vida será agradável a Deus. Quando os sofrimentos voluntários têm em vista apenas a si mesmo, é egoísmo. Quando se sofre pelos outros, é caridade. São esses os preceitos do Cristo. Aí a gente lembra de Madre Teresa, né, da própria Irmã Dulce, passavam por privações, dormiam em ambientes pouco confortáveis, mas em benefício dos outros, não por egoísmo, por dizerem que estavam fazendo uma autoflagelação. Tá? A última questão proposta por Allan Kardec nesse capítulo é a seguinte:
Se não devemos criar sofrimentos voluntários sem utilidade para os outros, devemos nos preservar daqueles que nos ameaçam, que podemos prever, né? Quer dizer, eu estou vendo uma cobra ali na frente, o que eu faço? Eu vou lá e dou bom dia para ela, eu faço uma coisa e tal? É uma pergunta bem óbvia que o Kardec fez. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o instinto de conservação foi dado a todos contra os perigos e sofrimentos. Mortificai o vosso espírito e não o vosso corpo. Exterminai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, e fareis mais por vosso adiantamento do que por meio de rigores que não são mais esse século. A autoflagelação, o silício, que as pessoas usavam aqueles cintos com espinhos, né, por baixo da roupa, isso tudo é coisa de séculos passados, né? Quando eu disse, né, falando sobre o comentário de janeiro, a nossa compreensão era outra. Hoje nós já sabemos que essas coisas não agradam a Deus, elas não têm sentido, elas não são racionais, tá? O que eu tenho que fazer? Olha aí a palavra forte que eles usaram: mortificai o vosso espírito. Eu tenho que combater o orgulho que existe em mim. Eu tenho que sufocar o egoísmo que existe em mim. Essas coisas vão funcionar para o meu adiantamento muito mais do que uma autoflagelação, tá? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, foi inserida uma mensagem do Espírito denominado o Anjo da Guarda. Tá? Essa mensagem trata de todos os assuntos que nós vimos nessa aula. Eu peguei os pontos principais dela aqui para encerrar a minha exposição. Ele diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. O capítulo é Bem-aventurados dos aflitos, né? Eu consigo me livrar das minhas aflições? Aí a gente pergunta isso: é permitido abrandar as minhas provas? Essa pergunta lembra outras, diz o Anjo da Guarda. É permitido a quem se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É lógico que sim, né, gente? As provas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para procurar os meios de vencer as dificuldades. É aquilo que eu falei, o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Mérito consiste em se suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, em nunca deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça do que virtude. É a diferença entre o comodismo, o conformismo e a resignação que eu falei também. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei bem claramente: sim, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício. É o exemplo que eu dei aí da Irmã Dulce e da Amada Teresa. Não, quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. A gente tem aquela frase, né, procurando sarna para se coçar. Eu já tenho tanto problema na minha vida, eu vou procurar mais ainda, né, para evoluir mais rápido. Se eu conseguir fazer bem feito o que já está na minha programação reencarnatória, está ótimo, né, gente? A gente volta com metade das nossas resoluções sem ter feito, né? Aceitai as provas sem queixas e com fé, e estudo o que Deus vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. A gente também falou disso, necessário e supérfluo. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportarmos o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais seus quartos perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, e vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso silício, o verdadeiro silício de bênçãos. Então é isso, né, gente? Eu acho que está clara, bastante, como disse, bastante intuitiva essa lição.
Mas estamos aí para comentários, dúvidas, críticas, né? Fiquem à vontade, por favor. Então, como você disse, a lição ela é intuitiva e é clara, mas eu acho ela bastante complexa, né? Assim, Seríssima, né? assim, como eu disse, a clareza das ideias, as perguntas, as respostas, para nossa, sim, maravilha, blá, blá. Mas se você for pegar os meandros aí, eu achei assim bastante complexa, por outro lado, né? Porque assim é meio que inerente ao ser humano, né? Como foi colocado lá atrás, você ter essa excitação natural em busca do prazer, né? Das coisas. Então, não que fica assim exatamente contraditório, mas é inerente. Então, quer dizer, você também não tem muita escapatória. Você precisa passar por isso num determinado estágio da sua evolução, pelo que eu entendi. Não tem como você passar, eu não quero, já vou direto para outras fases, não tem, né? Então, esse processo que eu achei que é bastante complicado, né? Principalmente numa sociedade como a nossa, né? E, enfim, eu acho bastante complexo. É uma prova muito difícil essa. Como que você chama? Íris. Íris. Eu estou vendo Íris M ali, eu não sabia se era uma abreviação, né? Não, é Íris Mioto, que vem tá. o sobrenome. Então, Íris, é assim, né? Sempre que a gente fala de prazer, a primeira associação que nós fazemos é com prazer sexual, tá? Mas prazer é tudo aquilo que nos traz uma sensação de bem-estar, né? Tudo. E numa sociedade consumista como a gente vive, isso o apelo ao prazer, ele está em tudo quanto é lugar que a gente vai. Na propaganda de um restaurante, numa roupa nova, no carro, no imóvel melhor, em tudo. A sociedade é consumista, né? Porém, nós sabemos que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência mortal, que é a experiência carnal. Se a gente se deixar dominar por todos esses estímulos que nos convidam a todos esses tipos de prazeres, né? E talvez a palavra prazer ela fique meio fora de contexto aqui, né? Mas a todo esse consumismo, né? Que nós somos o tempo todo estimulados e convidados a participar, nós nos esquecemos da nossa condição de mortalidade e vamos viver só para o atendimento às nossas necessidades, não é? Existem movimentos lá na Europa, slow tudo, slow em inglês é devagar, né? O slow food, ao contrário do fast food, que é a comida rápida, é você preparar a sua comida com calma, aproveitando os ingredientes naturais, curtindo aquele momento. Se você for ver a sociedade chinesa, que tem mais de 4.000 anos de existência, não é? Eles têm a cerimônia do chá, né? Então, a preparação daquilo, eles curtem todo o processo. A cerimônia do chá deles demora 1 hora, e a gente vai fazer um chá e põe no micro-ondas para em 2 minutos está pronto, né? E não aproveita o perfume, o sabor, a sensação. Põe o saquinho, né? Põe o saquinho, enfim, né? A gente é muito imediatista, né? Essa é uma outra característica do prazer também, a gente quer o prazer imediato, né? As novas gerações, eu tive problemas de relacionamento no meu trabalho com estagiários, porque eles querem satisfações imediatas. A gente, às vezes, fica um ano inteiro perseguindo uma meta, dependendo do trabalho profissional que a pessoa faz, para no final do ano, se alcançou aquela meta, ele vai ser premiado com um salário a mais, com algum valor, enfim, alguma coisa. O estagiário, ele quer na hora, ele quer mês a mês ter a vantagem dele, e ele não se compromete com a empresa. Se aquilo não está bom, ele já muda para outra, e depois para outra, e depois para outra, né? Essa geração nova, ela veio ajudar a transformação do mundo em regeneração. A gente pega crianças hoje que mexem em computadores celulares com uma facilidade incrível, mas isso não significa que eles sejam espíritos perfeitos em tudo. Eles têm esse senso tecnológico muito desenvolvido, mas eles também precisam da ajuda de outros espíritos para controlar esses impulsos todos deles, não é? Então, é isso, a gente tem que saber dosar as coisas. Eu não sou psicólogo nem nada, né? Mas eu já li alguma coisa, a psicologia, né? Tem um conceito de id, ego e superego, né? O id é aquilo que quer a satisfação imediata das coisas, que é a criança. Ela chora, ela berra, ela faz birra, não é? E se o pai estimula aquilo e dá tudo que a criança quer,
ela vai se tornar um adulto egoísta, prepotente, achando que é melhor do que os outros, né? Aí entra o ego, a partir dos 5 anos de idade, né, segundo as minhas leituras, o ego é aquela âncora que vai dar condições da pessoa, primeiro a criança, depois o adulto, compreender que a satisfação das necessidades e das vontades dele não é imediata. Né? E o superego está acima disso ainda. Ele vai ver se é conveniente ou não. Ele vai aplicar a moral, a cultura que ele tem para ver. Porque senão o adulto vira um psicopata. Ah, eu sei que eu não vou ter isso agora, mas eu vou planejar um crime para ter depois. Não, não pode. Quem segura isso de acordo lá com a psicanálise é o superego. Né? Então é mais ou menos um pouquinho disso, né, gente? A gente tem que dosar as coisas para saber se é a hora conveniente, se aquilo vai me fazer bem como criatura espiritual que eu sou, e não só pensando na minha vida transitória aqui na Terra, e se isso vai contribuir de alguma forma para a minha evolução moral e intelectual. É muita carga no nosso ombro, né? Então, por isso que eu disse, é uma coisa bastante difícil. A teoria, ela é clara. É ótimo, é claro, até porque Kardec tinha uma lucidez incrível, então as perguntas que ele fazia eram muito diretas, não é? E não deixam margem à dúvida, a leitura pura e simples dos espíritos já é autoexplicativa, né? Mas a gente tem que se conscientizar disso, né, Iris? O mundo de regeneração está aí batendo na nossa porta. É lógico que ninguém precisa ter medo, então quer dizer que depois que eu desencarnar eu não vou mais voltar aqui para a Terra? Imagina, esses processos demoram muitos anos, muitas centenas de anos para ocorrer, mas a transformação já começou, né, gente? Sim. Eu vou querer voltar aqui e desfrutar de todas as facilidades que eu já conheço e outras tantas que virão no futuro, ou eu vou querer, de acordo com uma incompatibilidade vibratória do meu perispírito, ir parar no mundo primitivo e voltar lá atrás, na época da Terra, aqui, onde não tinha penicilina, não tinha eletricidade, a pessoa morria com 30 anos, não é? Porque pegava uma gripe e morria. Né? Isso a gente tem que pensar. E não pensar para ficar neurótico ou perder o sono por causa disso, mas para cair a ficha, para se conscientizar de que a nossa vida é para a nossa evolução. Ok? Então ninguém está aqui de brincadeira, de férias. A gente está aqui para trabalhar, para aprender e para ajudar o próximo. Não sei se eu falei bem o que você tinha comentado, mas... Não, é isso mesmo. Eu só quis exatamente questionar um pouco assim, o quanto isso é difícil, né? A clareza das ideias, sim, mas na prática, para a gente, o quanto é. Mas para isso que a gente está aqui, né? É isso aí. E graças a Deus, imagina, e graças a Deus, né, há pouco mais de um século aí tem a doutrina espírita, que nos ajuda com tantos outros conhecimentos, né, a compreender melhor todo esse mecanismo aí. As célebres perguntas dos filósofos, né, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida. O espiritismo ajuda bem a entender isso, né? Obrigada. Mais alguém, queridos? Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcos? Aproveitem. Marcos, boa noite, gente. Eu entrei atrasada, me desculpem, mas não consegui chegar. Boa noite, dona Silvia. Sem problema, Silvia. Mas aí, da forma como a Iris colocou, é mais uma prova que nós temos que vencer, né? Tudo que está ao nosso dispor, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, é mais uma prova que a gente tem que atingir, não é isso, Marcos? Nossa vida é constituída de provas, né? E eu vou até dizer mais, Silvia, ela é constituída de escolhas, né? Todo dia, quando a gente acorda, a cada momento da vida tem sempre duas escolhas. Eu acordei, aí eu vou escolher se eu quero continuar deitado mais um pouco ou se eu vou levantar. Eu levantei, aí eu vou escolher se eu quero primeiro tomar meu café ou escovar meus dentes. E assim vai indo, assim mesmo. Aí me deparo com uma situação que me desagrada. Alguém com uma opinião diferente de mim, alguém que no ônibus indo para o meu trabalho pisou no meu pé, ou se eu estou dirigindo, alguém que passou o sinal vermelho e me xingou, uma coisa assim, eu vou escolher, eu quero ficar chateado com isso ou eu vou seguir o meu dia em paz e deixar esse episódio para trás. Então, a gente vai escolhendo, a gente vai fazendo essas escolhas de forma consciente para que a nossa vida, como você falou, ela seja proveitosa, não é? Ao longo de vários dias, várias semanas e vários anos, que eu possa chegar mais para frente ali, olhar para trás e falar, puxa, eu acertei mais do que errei, porque ninguém só acerta, o errar faz parte, né? Toda criança que começa a caminhar cai,
O que está errado nisso? Cair? Não, está errado cair e ficar no chão, né? A pessoa cai, mas levanta. E essa é uma metáfora muito bacana, porque na nossa vida a gente está arriscado a tropeçar toda hora. André Luiz fala, a gente não sabe em qual pedra nossos pés tropeçarão, né? Então, a gente está sujeito a cair toda hora. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não deve ficar caído, que deve levantar. O Espiritismo, então, nos oferece ferramentas para fazer dessas nossas quedas um aprendizado. Porque cair, só ralar o joelho, não adianta, a pessoa tem que aprender a andar, né, gente? Então, que as nossas quedas, as nossas falhas, os nossos enganos, os nossos equívocos, eles sejam aprendizado, ou seja, uma coletânea de experiências. Logo no comecinho da aula, Silvia, eu acho que você ainda não estava, lá no meu primeiro slide, eu disse, né, a pessoa só se afasta, só é infeliz como se afasta das leis de Deus. É a resposta à pergunta 614 do Livro dos Espíritos. E aí eu perguntei aqui uma pergunta retórica para a classe, né? Quem quer ser infeliz? Ninguém quer ser infeliz. Eu não acredito que alguém faça alguma coisa conscientemente na vida para ser infeliz. A gente acaba sofrendo e sendo infeliz por consequências de atos equivocados que nós fazemos. Não é? Eu não gosto nem de falar a palavra erro, eu gosto de falar equívoco, porque a gente não erra de propósito, a gente se engana. Né, gente? Em tudo, em tudo, em tudo. Ah, mas você gritou, você foi mal criado, você... Não sei o que lá. Foi um engano, eu não deveria ter feito isso naquela hora. Né? A pessoa tendo consciência disso, ela consegue ir se corrigindo devagarinho, superando aquelas dificuldades, e eu acredito, e melhorando devagarinho. Né? Kardec fala que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Todos nós temos más tendências. Ninguém é santo, não é? Se fosse, não estaria mais aqui na Terra. Exatamente. Então, a vida é um eterno aprendizado. Difícil. Né? Se fosse fácil, a gente encarnava 2, 3 vezes e já estava no mundo perfeito. Mas não é. Quantas encarnações nós já tivemos e quantas teremos ainda? É difícil, é demorado, mas é gratificante, é compensador. Quando a gente vê a figura de Jesus, não é? Que segundo o Livro dos Espíritos, né? Questão 625, quem que Deus ofereceu à humanidade para ser o nosso guia e modelo? Jesus. Puxa vida, saber que eu posso me tornar uma figura como ele, e não por orgulho meu, por vaidade nem nada, mas pelo amor que ele emana, não é? Por toda a bondade que ele representa. Saber que um dia, daqui a bilhões de anos, quem sabe, né, eu consiga me igualar num patamar desse, é uma coisa que me encoraja, que me motiva e que me gratifica cada vez que eu consigo perceber que eu venci um defeitozinho meu ali, né, no meio de tantos que eu tenho. Verdade, Marta. Então, Obrigada. vamos seguindo para o nosso encerramento. A Silvia vai, então, perguntar aí para todos quem vai fazer as próximas atividades na próxima aula. Vamos lá, gente. Sinal verde. Quem gostaria de fazer para nós? Eu posso fazer. Joana? Isso. Joia, Joana. Eu posso fazer a prece final, dona Silvia? Ok, Zé Carlos. Posso ler o Religião dos Espíritos, a Rita. Obrigada, Rita. As vibrações? Quem gostaria de fazer as vibrações? Eu posso Gente, fazer. ok, Roberta. Obrigada, Roberta. Lembrando que vibrar é bem simples. Lembra que o nosso companheiro tinha ensinado? O Marçal. Vibra para o todo, o Marçal. Vibra para o todo e pronto, está resolvido. É sempre mais duvidoso, né? Mais difícil, a gente acha, mas é do coração. Fez uma vibração para todo o planeta, fez a vibração para todo mundo. Obrigada da companhia, Marcos, obrigada por todo o amparo aí, a lição que você trouxe, que foi muito esclarecedora. Então, nós vamos partindo para o nosso encerramento. Quem vai fazer a prece final é a nossa companheira Roberta, hoje, né, Roberta? Isso. Então, nós vamos desenvolvendo a Roberta em muito amor e carinho, já agradecendo
ao Marcos por toda essa dedicação e compartilhar todo esse conhecimento conosco, e que Jesus possa iluminá-lo e que ele possa estar conosco em outras oportunidades. Vamos envolvendo a Roberta em muito amor e carinho para que ela faça por nós a prece de encerramento da nossa aula de hoje. Tem as vibrações de Janira. Tem as vibrações antes, né? As vibrações é a É a Sara. Sara, eu esqueci, desculpe. Pulei a Sara. Não tem Estou problema. olhando o relógio e fiquei aflita aqui. Desculpe, Sara. Não se preocupe. Vamos envolvendo a Sara em muito amor e carinho para que ela nos conduza nas vibrações da noite de hoje. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor. Vibremos pelo nosso planeta. Vibremos pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho. Vibremos pelos desencarnados em sofrimento, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou até nas ruas. Vibremos pelas casas de caridade, material ou espiritual, por todas as casas espíritas. Vibremos pelos lares desajustados e em sofrimento. Vibremos pelo equilíbrio do nosso lar, por todos os que hoje não puderam estar aqui. Vibremos por nós mesmos, né? Dando graças a Deus, que assim seja. Amém. Vamos envolvendo a Roberta para que ela faça por nós a prece de encerramento. E assim, agradecidos, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, felizes, agradecidos, nós vamos nos despedindo em paz e que tenhamos uma semana plena de realizações, principalmente nas realizações espirituais e morais. Que assim seja. Muito obrigada, queridos. Que bom que a Silvia chegou para compartilhar conosco. Cheguei, gente. A Marginal estava parada hoje, parada. Ah, é? Nossa! Sentido Guarulhos, parada. Eu vim lá de Ixi. baixo, então não conseguia chegar. Muito obrigada, Marcos, pela excelente aula. Que Deus te abençoe, que você possa estar conosco em outras oportunidades. Estou à disposição, é só chamar. Okay, Boa noite, boa noite, Márcia. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela aula. Obrigada para todos. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Silvia. Edna, Roberta. Deixa eu só Oi. falar uma coisinha. Semana que vem eu vou estar naquele outro curso. Então, se você quiser que eu faça alguma atividade para outra, que seria acho que dia 19, Vamos combinar então, Iris? pelo WhatsApp. Tá, eu posso bom? te colocar para o dia 19. Você quer o quê para o dia 19? Qualquer coisa menos o livro lá da Religião dos Espíritos, porque eu não tenho. O que você escolher tá bom para mim. Pode ser vibração? Pode, pode. Então você tá para o dia 19 de abril, vibração. Tá bom. Ok? Tá isso, assim. Obrigada, Iris. Nada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Iris. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Joana. Boa noite, Zé noite. Carlos. Boa noite, Boa noite. Janina. Boa noite a Iris. todos. Boa noite. Boa Fiquem noite. com Uma linda Deus. noite e uma ótima semana para todos. Para Amém. todos nós. Para Obrigada. vocês também. Uma semana abençoada para vocês.